Não é segredo para ninguém que o consumo de açúcar ele só cresce no mundo, né? A disposição de alimentos com açúcar adicionado hoje em dia é muito maior do que há 100, 200, 300 anos atrás. Hoje a gente tem supermercado, loja, redes, comércios online, etc., que torna tudo muito mais fácil. O acesso aos alimentos ricos em açúcar é muito fácil hoje em dia, em qualquer lugar a gente consegue encontrar. Segundo uma pesquisa conduzida pelo Instituto Natural Society, no ano de 1700, a média de consumo de açúcar era de mais ou menos 4,9 gramas de açúcar por dia. Essa média passou para 22 gramas em 1800, em 1900 ela subiu para 112 gramas e em 2009 a população já estava consumindo incríveis 227 gramas de açúcar todos os dias em média. Hoje, a grande maioria dos produtos alimentícios utilizados nas dietas de hospitais, de creches, de asilos, são comida processada com alto teor de carboidratos e de açúcar. Se você for ver uma fórmula infantil ou uma fórmula para idosos, você vai ver que um dos primeiros ingredientes é o carboidrato. Ou é a maltodestrina, ou é o açúcar mesmo, ou são farinhas refinadas. O americano, em média, ele consome quase 2 toneladas de açúcar durante a vida. Se fôssemos consumir toda essa quantidade de açúcar de maneira natural, teríamos que mastigar 2 quilos de cana-de-açúcar por dia. Só que nesse caso, todo esse material vegetal estaria com a fibra. E isso é o que o nosso corpo esperaria com todo esse açúcar. É claro que ninguém deveria mastigar 2 quilos de cana-de-açúcar por dia, ou talvez seria impossível. Mas o ponto é que a fibra ajuda no controle de velocidade de absorção do açúcar pelo organismo. O problema é que o nosso atual consumo não está como o nosso organismo esperaria. Está assim, 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 assim ou assim. For me, there ain't no need to flavour the milk, okay? There's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern day problems. There's our milk, there's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of fizzy pop, and they're having 2 a day. So, let me just show you. We've got one kid here having, 8 tablespoons of sugar a day, There's your week, there's your month, and I've took the liberty of putting in just the 5 years of elementary school sugar, just from milk. Eu lembro que quando eu era criança, refrigerante era coisa que tinha na mesa de gente rica. Eu, que era pobre, muito raramente tinha isso à minha disposição. Hoje em dia, os refrigerantes, sucos de caixinha, refrescos, chás, mates engarrafados, mais uma série de bebidas pasteurizadas e industrializadas estão na casa de qualquer pessoa, independentemente do poder aquisitivo daquela família. Ou seja, estima-se que 1/3 do açúcar consumido no mundo venha de bebidas adoçadas. Segundo o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 6 em cada 10 jovens consomem bebidas adoçadas todos os dias. Entre os adultos, metade deles toma essas bebidas diariamente.
E detalhe, o CDC mostrou que quanto menos hábitos saudáveis a pessoa tem, maior é a propensão desse indivíduo em consumo de bebidas com açúcar adicionado. Ou seja, aquelas pessoas que passam muito tempo na frente da TV, do computador, jogando videogame, que passam horas em redes sociais, elas tendem mais a acompanhar essas atividades com as suas bebidas doces favoritas, né? Mas aí surge aquela pergunta, mas e os refrigerantes zero açúcar, por exemplo? Não só refrigerante, né, mas todas essas bebidas industrializadas que se vê por aí propagadas como sendo opções saudáveis por serem zero açúcar. E aí, será que a gente pode tomar essas bebidas livremente só porque não tem açúcar, diz zero lá na embalagem? Qualquer químico que a gente coloca no nosso corpo vai ter uma reação. Quer esse químico venha de uma bebida zero açúcar ou não. Um refrigerante zero açúcar, ele ainda tem na sua composição uma seleção grande de químicos para que ela tenha cor, tenha sabor e que dure nas prateleiras dos mercados. Bebidas zero açúcar ainda são muito doces e passam por um pesado processo químico para ser feito. A vasta maioria dos refrigerantes e outras bebidas também tem como corante um composto químico chamado caramelo 4. Esse caramelo 4 é um composto químico que é originado de uma reação chamada reação de Maillard, que nada mais é do que a reação de um açúcar com o nitrogênio. Esse processo de caramelização gera uma substância chamada 4-metilimidazol, ou 4-MEI, que diminui a capacidade de desintoxicação do fígado, abrindo caminho para uma série de doenças. Claro, o fígado, que é um dos órgãos principais no processo de detox do corpo, ou seja, de desintoxicação, com certeza, a gente deteriorando a capacidade do fígado de cumprir com esse papel, a gente vai sim diminuir a capacidade do nosso corpo de se defender e de prevenir doença. Estudos conduzidos em animais já mostraram a relação dessa substância com câncer de pulmão e câncer de tireoide, por exemplo. Além disso, claro, né, existem outros aspectos, que é o de sustentar o vício, né? Pessoas que têm a alta dependência de açúcar, dependência química dessa substância, vão acabar indiretamente sustentando o vício através das bebidas adoçadas. Sem contar que alguns adoçantes ainda são capazes de estimular a produção de insulina, mesmo que a bebida tenha zero açúcar, apenas pelo sabor doce daquela bebida. Ou seja, no final das contas, o seu corpo ainda está sendo estimulado como se estivesse recebendo açúcar normalmente. E aí isso é muito perigoso, porque o corpo está esperando algo, se preparando para metabolizar algo que não está sendo ingerido. Ou seja, a gente está enganando o corpo nesse sentido. Isso é muito, muito perigoso. Para entender melhor o que é nutrição, o que é alimentação, o que é saúde, nós temos que aprender a olhar para os alimentos com olhos de o que é que aquele alimento nos traz. E não é o que nos traz do ponto de vista calórico, do ponto de vista energético. Não é isso que é o mais relevante de tudo. É sim que vitaminas aquilo traz, que macronutrientes aquilo traz, que minerais aquilo traz. Então nós, quando olhamos para um alimento e quando escolhemos introduzir um alimento no nosso dia-a-dia, na nossa rotina de alimentação, nós temos que olhar e ver quais as vitaminas que aquele alimento traz, por exemplo, vitamina A, B, K. Temos que olhar, por exemplo, para os minerais que ele traz, como o magnésio, o selênio, o potássio, o zinco. Temos que olhar para os macronutrientes, que proteínas aquilo traz, que gorduras traz, são biodisponíveis, são facilmente absorvidas ou não. E é assim que a gente tem que olhar para um alimento. Quando nós olhamos para o açúcar com esses olhos, que são os olhos corretos, nós vamos ver que o açúcar não nos traz nada do ponto de vista de nutrição. Ele não nos traz vitaminas, não nos traz minerais, não nos traz macronutrientes. Aliás, ele traz macronutrientes, traz o carboidrato na forma de açúcar, que é apenas utilizado para energia. Então, nós, se pensarmos do ponto de vista nutricional, o açúcar nunca é bem-vindo e a sua caloria, né, que é a única coisa que ele nos fornece, é a caloria, é a energia, ela é desprovida de nutrição. Quais são os efeitos do açúcar no nosso sistema imunológico? Pessoal, o açúcar, a glicose em excesso no sangue, a frutose em excesso,
eles alteram primeiro o nosso intestino antes de serem absorvidos. Isso altera a flora intestinal. O excesso de frutose no intestino seleciona bactérias que podem ser mais inflamatórias, bactérias gram-negativas que liberam da superfície delas um lipopolissacarídeo, que é um pedacinho de proteína da capinha que envolve a bactéria, chama LPS. Esse LPS pode ser absorvido e cair no nosso sangue, tá? Principalmente se a gente tiver um aumento de permeabilidade intestinal, que é causado frequentemente pela ingestão excessiva de glúten e de grãos. Já começa a ficar interessante, né? Então a gente já tem um excesso de bactérias patogênicas no nosso intestino, um desequilíbrio na flora intestinal, a gente tem um aumento de permeabilidade intestinal, que o açúcar fomenta, estimula tudo isso acontecer. Só isso já aumentaria muito a inflamação e atrapalharia o nosso sistema imunológico, tá? Ao ponto de elevar a proteína C reativa ultrassensível e estar relacionada à resistência insulínica, porque essa LPS, esse lipopolissaccáride, tem receptores no nosso corpo. O receptor TOL4, que é o TLR4. Esse receptor, quando ativado, ele atrapalha a sinalização da insulina. Com isso, a gente tem uma conexão intestino-resistência insulínica. Guardem isso na cabeça. Além disso, o excesso de glicose faz com que haja glicação de várias proteínas. Nesse processo de glicação, a gente tem lesão endotelial dos vasos, lesão nervosa. Pense nos diabéticos. Eles têm lesão dos microvasos no rim, na retina, nos nervos. Isso é a glicose em excesso, tá? A glicose e a frutose em excesso aumentam a inflamação e resistência insulínica. Atrapalham o funcionamento dos leucócitos, né? Então a gente tem os neutrófilos, macrófagos, linfócitos. São todos os soldadinhos do exército do nosso sistema imunológico. E o excesso de açúcar atrapalha o funcionamento deles. Eles não respondem da forma que deveriam ao estímulo. E com isso a nossa resposta imunológica a uma virose ou a qualquer doença é alterada. Assim como a nossa tolerância ao nosso corpo é alterada. Desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, pensem como que um componente da nossa alimentação, que nem natural é, não é comida de verdade, está atrapalhando. Será que a gente vai sofrer tanto assim em tirar o açúcar? Será que não tem nenhum substituto, gente? Não, porque falar que maltodestrina substitui, para mim, é uma ofensa. Porque tem um índice glicêmico tão alto quanto e a maltodestrina está relacionada ao aumento de doença inflamatória intestinal. Como doença de Crohn, por exemplo. Maltodestrina é veneno para quem tem doença de Crohn. Então, a gente precisa ver os substitutos que não fazem tão mal. Gente, nem que seja, tá? O xilitol, o eritritol. Ah, mas e a sucralose, e a estévia? Os adoçantes, eles têm uma alteração na flora intestinal, mas são melhores do que o açúcar. Então, o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Já ouvi muito isso, né, do Dr. Souto. Então, a gente precisa levar isso para a nossa vida. Tá? Muito cuidado. Vocês acham que o açúcar é bonzinho? Que é só uma parte das calorias do seu dia? Mas os alimentos têm efeitos hormonais e têm efeitos no funcionamento de todo o nosso corpo e a gente não está enxergando isso. To alcohol, the cause of and solution to all of life's problems. Não é novidade para ninguém os efeitos negativos do álcool, por exemplo. Se a gente toma álcool mais e mais, a gente vai sentindo seus efeitos tóxicos praticamente de imediato. Então, mesmo que uma pessoa não consiga explicar o que acontece dentro do organismo quando ela toma álcool e começa a se embriagar, dá para perceber que existe um processo de intoxicação acontecendo. E isso é claro para todo mundo. Isso tudo porque os efeitos são percebidos muito rapidamente. As funções cognitivas e motoras ficam prejudicadas, não é à toa que você não pode dirigir, por exemplo, as artérias ficam dilatadas, e à medida que você vai bebendo, mais esses efeitos se agravam. E isso sem contar as dores de cabeça, enjoo, indisposição, que uma boa ressaca traz no dia seguinte. Então não precisa de muito esforço ou muito estudo para notar os efeitos tóxicos do álcool, porque eles são muito imediatos. E eles são imediatos por quê? Acontece que o álcool é 10% metabolizado pelo cérebro e o restante quase exclusivamente metabolizado pelo fígado. Essa metabolização no cérebro é o que causa os efeitos imediatos e notórios do consumo do álcool. Ou seja, tomou,
já começa a sentir os efeitos. Mas se a gente tivesse uma substância, como o álcool, que não fosse metabolizada no cérebro, ou seja, não tivesse os efeitos imediatos da embriaguez. I present to you Kid Beer. Bem, ainda assim, a gente teria que lidar com os males, os malefícios de longo prazo que o álcool pode causar, que são hipertensão, doenças cardíacas, obesidade, esteatose hepática, dependência, gastrite, úlcera, pancreatite e por aí vai. Pois é, existe uma substância que causa exatamente esses mesmos problemas, mas que nós consumimos todos os dias no mundo inteiro e que não faz as pessoas se embriagarem como o álcool. E essa substância é, adivinhem, o açúcar. Twice about not giving your kid a Budweiser, but you don't think twice about giving your kid a can of Coke. But they're the same. Pois é, o açúcar, sem dúvida nenhuma, está muito mais próximo de ser caracterizado uma toxina do que um nutriente. E por mais que a gente pense que esses efeitos de longo prazo só vão chegar anos e anos lá na frente, na verdade, as consequências do consumo do açúcar aparecem muito mais cedo do que a gente pensa. E esse açúcar que a gente está falando é a frutose. A frutose tem efeitos metabólicos mais prejudiciais do que a glicose. Então, vou dar um exemplo prático. Comer 100 gramas de batata, você vai ter um efeito glicêmico muito importante. Por quê? Porque desses 100 gramas de batata não tem frutose lá, tem só glicose. Então, a glicose, lógico, glicose em excesso, ela também se converte em frutose e tem os efeitos metabólicos da frutose ruins, que eu já vou falar a respeito. Já a frutose, apesar dela não aumentar a glicemia, ela tem um efeito direto no fígado, principalmente se for consumida de maneira concentrada. Então, antes de falar dos danos da frutose, eu também vou falar desse outro mito, que a frutose do xarope de milho é super prejudicial para a saúde, mas a frutose que vem do mel, porque é natural, não tem efeito nenhum. Ou a frutose que vem da fruta seca não tem problema, porque é a frutose das frutas. Para o nosso corpo, frutose é frutose. É um anelzinho, né? Um anelzinho composto por 5 moléculas de carbono com uma molécula de carbono para fora. Essa molécula, ela tem um formato totalmente diferente do que o da glicose. E o efeito dela no nosso corpo também é totalmente diferente. Por quê? Porque para o nosso corpo, nenhuma parte, nenhuma célula do nosso corpo sabe aproveitar a frutose. Ela inteira precisa passar lá pelo fígado para ser convertida. E qual que é o problema? A dose sempre faz o veneno. Então, frutose em baixa concentração, a gente é super capaz de metabolizar. E isso não causa nenhum problema. Porém, abuso de frutose, e daí o abuso, que a gente vai conversar sobre isso também, o abuso é muito mais fácil nos dias de hoje. Por quê? Porque antigamente a gente consumia a nossa frutose como? Mastigando as frutas. Quando a gente mastiga uma fruta in natura, apesar dela ter frutose, essa frutose, ela está envolta em fibras solúveis e insolúveis. E a mistura dessas fibras solúveis e insolúveis, quando a gente começa a digerir, ela forma como se fosse um gel. E ela não deixa toda essa frutose ser rapidamente absorvida de uma vez só e vai inteira para o fígado. Boa parte dessa frutose ainda está lá, presa no meio desse gel eficiente, que faz com que a gente absorva lentamente essa frutose. Então, quando a gente fala de frutose, a dose é o que faz toda a diferença. Então, o que a gente tem que começar evitando a todo custo? Frutose concentrada. Agora a gente vai chegar no efeito. Qual é o efeito da frutose concentrada? Quando ela é inteira absorvida de uma vez, então como que a gente pode absorver a frutose inteira de uma vez? Tomando sucos. Então, não importa se o suco é natural, espremido na hora, ou se ele estava lá na caixinha. Aquele suco, ele vai ser inteiro absorvido de uma vez na primeira porção do duodeno. Então, o que vai acontecer? Toda essa frutose vai direto para o seu fígado. Mesma coisa o refrigerante. Você toma o refrigerante, em segundos, toda aquela dose de frutose vai lá parar no seu fígado e ele vai ter que lidar com esse excesso de frutose. Outros exemplos, geleia também é frutose concentrada. Xarope de milho também é frutose concentrada. Então, qualquer bebida que tiver muito açúcar, você absorve ela inteira
sem ter aquele processo de digestão para atrasar e lentificar essa absorção. Se você pegar 4 maçãs, provavelmente uma pessoa comum, uma pessoa mediana, ela não vai conseguir comer 4 maçãs de uma vez só, né? Num momento só, numa refeição só. Mas se você pegar essas mesmas 4 maçãs e processá-las, né, inteiras numa juicer, ou seja, numa máquina de fazer suco, você vai ter mais ou menos 500 mililitros de suco super doce e super fácil de ser ingerido numa mesma refeição. Ou seja, a gente pode perceber que às vezes a modificação muito mínima já consegue afetar de uma maneira muito impactante o nosso comportamento para com aquele alimento. Ou seja, a gente está consumindo muito mais, né, alterando muito pouco um determinado alimento. Infelizmente, ainda existe aquela crença que frutose concentrada, por exemplo, geleia, frutas secas, são melhores opções para adoçar os alimentos, então mel também, né? Xarope de milho ou agave, né? Que ficou super na moda também, como uma melhor alternativa do que o açúcar de mesa, porque o efeito glicêmico deles é menor. Então eles colocam lá baixo índice glicêmico e quando você testa realmente o efeito na glicemia, então para um diabético, ele não precisa corrigir tanto de insulina quanto ele corrigiria se ele fosse consumir o açúcar de mesa, que é metade glicose e metade frutose. Por que esse mito ainda existe? Porque se a gente ficar fixado só em resolver a glicemia, a gente não enxerga o problema sobre uma ótica maior, né? Até aqui a gente vai vendo cada vez mais que as semelhanças não são meras coincidências. Então a gente ainda está comparando aqui o açúcar com o álcool, né? Então o açúcar tem uma diferença grande com o álcool que parece uma vantagem, mas hoje em dia a gente vê que não é uma vantagem, é que com o álcool, se a gente consumir grandes quantidades de uma vez só, a gente tem efeitos no sistema nervoso central, tem intoxicação aguda, porque o álcool tem efeito agudo no nosso cérebro. Já o açúcar não tem. A gente consegue manter a nossa cognição intacta consumindo bastante açúcar. Por isso que, apesar de ser uma vantagem, né? Ai, que bom, não fico bêbado com açúcar e eu não bato carro, não sou preso por causa do açúcar porque eu tomei péssimas decisões por ter me intoxicado agudamente. Isso pode ser uma vantagem, lógico. Porém, a desvantagem é que como não existe intoxicação aguda, a gente pode consumir grandes quantidades de açúcar, vide festinha de criança, e não perceber nenhum efeito agudo. Só que os efeitos crônicos são os mesmos. Lembrando que para fazer álcool, a gente só pega o açúcar e fermenta, né? Graças às bactérias que fermentam, a gente transforma em álcool. Mas é a mesma substância e por coincidência, quando a gente consome os dois, o metabólito final é o mesmo, tá? A gente tem um aumento de ácido úrico e, inclusive, muitos pacientes com ácido úrico elevado podem melhorar esses níveis de ácido úrico só tirando a frutose da dieta. E boa parte das pessoas se preocupam só com o consumo de carne, né? Então a gente está olhando sempre para o lugar errado em termos de saúde. A presença de mais frutose na alimentação contribui para o aumento do ácido úrico e este, por sua vez, impede um mecanismo natural de vasodilatação, gerando como consequência a hipertensão. Com isso, concluímos que tanto a hipertensão arterial quanto a gota estão intrinsecamente relacionadas ao consumo de açúcar. Mas por que tanta frutose na comida industrializada? É porque ela faz maravilhas nesse tipo de comida. Por exemplo, barateia o preço dos produtos, porque é o açúcar mais barato que existe, doura fácil, dando um aspecto bonito e atraente ao alimento, eles ficam mais crocantes sem ficarem ressecados, não se alteram quando congelados e duram mais sem estragar nas prateleiras. A comida ela fica hiperpalatável, ou seja, deliciosa, viciante. E também tem o fato de que a frutose e o álcool, eles alteram o nosso sistema de recompensa e saciedade,
fazendo com que a gente tenha que comer cada vez mais para ter o mesmo prazer. Se a gente for olhar o açúcar exclusivamente do ponto de vista metabólico, ou seja, como o nosso corpo lida com ele depois do consumo contínuo dessa substância, mais a gente vai acabar observando que a ideia de nutriente vai se afastando mais e mais e passa a se tornar muito mais parecida com uma outra substância. Dados de estudos e pesquisas mostram claros benefícios em diminuirmos o consumo de açúcar de todas as formas. Mas como que a gente faz isso na vida prática? Como que isso se dá no dia a dia? Nós devemos começar pelas fontes líquidas de frutose, que são as piores. Por exemplo, refrigerantes, sucos, achocolatados, isotônicos esportivos, bebidas doces de uma maneira geral. Pararmos de adoçar as coisas com açúcar de mesa ou açúcar de todos os tipos, incluindo mel. E o principal, diminuirmos ao máximo o nosso consumo de comida processada, como por exemplo as sobremesas, bolos, tortas, biscoitos, bolachas, doces ou salgadas, cereais matinais, chocolate ao leite, sorvetes, enfim, todo tipo de alimento que não é in natura ou minimamente processado, porque essa é a maneira mais fácil e segura de garantirmos que não estamos comendo excesso de frutose. Lembrar que não é porque uma comida processada é salgada que ela não tem frutose, pois a frutose é usada como realçador de sabor na maioria das comidas industrializadas salgadas. O endocrinologista Robert Lustig, que é um endocrinologista pediátrico, né, ele fez um estudo muito interessante que em 9 dias, tirando a comida processada com açúcar e substituindo por glicose mesmo, ele não fez as crianças consumirem uma dieta orgânica, com produtos maravilhosos, não, ele continuou dando comida processada para a criança porque ele quis fazer bem para a realidade da cultura americana. E ele substituiu, ele tirou 90% do açúcar das crianças, substituiu por amido. Então, o que aconteceu? Em 9 dias, ele observou uma melhora de todos os parâmetros da síndrome metabólica. A insulina em jejum melhorou, os marcadores de inflamação do fígado melhoraram, a pressão arterial das crianças melhorou em 9 dias. Então, a gente tem aí a frutose como um metabólito muito importante na piora da resistência insulínica. Então, quando a gente está falando aqui dos efeitos de glicose versus frutose, apesar da frutose ter um efeito glicêmico imediato menos importante do que o da glicose, a gente percebe que o efeito da frutose na saúde metabólica em geral é muito pior do que o da glicose. Então, lógico, glicose em excesso também pode ter esse efeito de se converter em frutose, mas o que a gente está falando aqui é na comparação dos dois. Frutose e álcool não tem muita diferença. Tomar um copo de suco de uva integral ou de cerveja para o metabolismo do nosso fígado é praticamente a mesma coisa, são muito parecidos. Mas como podemos fazer então para saber o quanto de frutose comer de maneira mais segura? Bem, não tem um número exato para isso, mas se nós pensarmos que o consumo de frutose começou a dar problema a partir da invasão da comida processada nas nossas vidas, que foi mais ou menos segunda metade do século XX, nós podemos então observar como faziam os nossos avós e bisavós que não tinham gordura no fígado, poucos deles eram diabéticos. A grande diferença nessa época é que a frutose na alimentação vinha, em sua maioria, de frutas e vegetais e não da comida processada como é hoje em dia. Então, quando a gente fala sobre frutose, é muito importante entender que esses mitos de considerar o suco é saudável, um suco, qual que é o problema do suco? Se a gente pegar uma laranja normal, se você coloca uma laranja no freezer, depois que ela congelou, você tira do freezer, descongela e tenta comer essa laranja, ela vai estar murcha, horrorosa, né? Por quê? Porque as fibras, elas não toleram muito essas mudanças de temperatura. Então, pensa num produto para a indústria alimentícia que não estrague.
não é interessante ter esse tipo de alimento que estraga fácil, que não tolera altas temperaturas ou baixas temperaturas. Então, como isso não é interessante para a indústria, o que a indústria faz? Eles sabem disso. Eles tiram essa fibra insolúvel para aumentar o tempo de vida desse produto. Aí quando você toma um suco de laranja, o que você está fazendo? Você está tomando 4, 5 laranjas de uma vez, sem nada de fibra insolúvel. O que sobra lá é um pouquinho de fibra solúvel que tem assim, ó, um efeito tímido de se converter em butirato lá no seu intestino, mas esse efeito é tão tímido e eles gostam de focar nesses benefícios para esconder todas as desvantagens que existem tomando um suco. Apesar da gente achar que o suco é uma ótima fonte de vitaminas, na verdade o que a gente está tomando lá é frutose em alta dose, em alta concentração. Como a gente não tem mais a fibra, porque a gente não mastigou a fruta, não comeu ela é inteira absorvida. O mesmo caminho que um refrigerante normal. E isso choca muitas famílias, né? Você tenta falar isso numa escola, o pessoal entra em parafuso, achando que a gente é tudo kamikaze da comida de verdade. Mas é só uma questão de entender o que acontece quando um alimento é processado. Então, comida de verdade não faz mal. Agora, o processamento faz toda a diferença. A gente consegue comer uma batata, por exemplo, vários pedaços de batata. Agora, se você transforma essa batata num purê, a quantidade que você consegue comer é ainda maior. Você destruiu as fibras e transformou aquilo numa pasta de glicose. Então, a maneira com a qual a gente processa os alimentos faz toda a diferença. O suco, a gente precisa perder essa romantização do suco. Da mesma maneira, smoothies, né, que tá super na moda. Você pega várias frutas que você não conseguiria comer de uma vez, você coloca num ultraprocessador, você transforma aquele monte de fruta numa textura grossa e aí você consome todas aquelas frutas de uma vez só e o seu cérebro nem percebe, porque com líquidos a gente demora muito mais para distender o estômago e ativar a saciedade. O que acontece é que a frutose ela não pode ser utilizada pelo nosso organismo como um todo. Toda a carga de frutose que nós comemos vai direto para o fígado, que consegue sim lidar com quantidades não exageradas de frutose, mas a partir de um certo limite, esse excesso de frutose leva a um processo chamado lipogênese de novo, que, como o próprio nome sugere, é a formação de gordura de novo, nesse caso dentro do fígado. Parte dessa gordura formada pela frutose, ela é exportada para a corrente sanguínea, causando ganho de peso, obesidade, problemas com colesterol, aumento do risco de doenças cardiovasculares. E outra parte fica dentro do fígado, na forma de esteatose hepática ou gordura no fígado. E é importante dizer que esse processo ele é muito parecido com o que acontece com o álcool. Então, aí a gente já está falando sobre o efeito agudo de muita frutose de uma vez. O que ela faz quando ela chega lá no nosso fígado? De um jeito fácil, a frutose ela causa uma crise energética no nosso fígado. Ela entra lá nas nossas células e as nossas células enxergam como um déficit de energia. Imagina que é um alerta, começa a piscar a luz vermelha e fala: alerta, alerta, estamos com falta de energia. A sua mitocôndria, ela fica confusa, ela fica assim, ela não sabe o que fazer com essa quantidade enorme de energia que chegou de uma vez só. E aí o que acontece? O nosso corpo direciona o nosso metabolismo para detoxificação, né? Porque frutose é um tipo de veneno, ela não serve para nada e o nosso fígado dá prioridade para quebrar essa molécula de frutose em metabólitos que a gente consegue eliminar. Então, nessa hora, essa crise energética faz com que o nosso metabolismo interrompa completamente a queima de gordura e comece a produzir gordura de maneira acelerada. Então, a frutose, ela aumenta a lipogênese de novo, aumenta a fabricação de gordura e essa fabricação acelerada de gordura, ela, lógico, vai se transformar em triglicérides e aí a gente já sabe os efeitos desses triglicérides, né? A gente pode acumular gordura tanto em volta dos órgãos e aí acumulando gordura no fígado, a gente vai piorando, então é como se fosse um ciclo vicioso de piora da resistência insulínica.
Então é importante entender que, apesar da frutose não ter esse efeito glicêmico importante, ela tem um efeito muito pior no nosso fígado de provocar uma fabricação desenfreada de gordura, e essa gordura pode se depositar em vários órgãos que não são saudáveis, né? A gente chama isso de gordura visceral, e isso vira uma cascata, né, de resistência insulínica, ela vai piorando a resistência insulínica. Então a frutose sozinha é um componente que piora e causa resistência insulínica. But we really have to think about this insulin resistance in a new paradigm, because the one that we've been taught, the one that we understand, actually isn't the one that's really true. Então, frutose concentrada, não importa se veio da geleia de frutas natural sem açúcar, não precisa ter açúcar adicionado na geleia. Por quê? Porque já tem muito açúcar lá, muita frutose concentrada na geleia. Você evaporou aquela água e concentrou aquela frutose. A mesma coisa, o mel, ele tem muita frutose lá. E o efeito do mel na glicemia pode ser baixo, mas o efeito da frutose em quem já tem síndrome metabólica, gordura no fígado, insulina elevada, vai piorar. É uma lenha na fogueira. A gente não é tão frágil quanto a quantidades de frutose, mas o nosso consumo atual de frutose aumentou em 20 vezes da década de 70 para cá. Por quê? Porque o nosso consumo de comida processada aumentou bastante. E 90% da nossa fonte de açúcar, do consumo de açúcar, vem dos alimentos processados. Então, quando a gente para de comer comida processada, já fica mais fácil de separar de onde você está consumindo o açúcar. Muitas pessoas acham que eu preciso cortar o açúcar, eu vou só tirar a sobremesa. Não, pessoal, se você come comida processada, boa parte do açúcar que você consome você não está enxergando. Tem açúcar lá naquele hambúrguer processado, naquela salsicha processada, naquela lasanha congelada. Todos os alimentos aqui que eu estou falando salgados. No ketchup tem um monte de açúcar, no molho, no extrato de tomate tem um monte de açúcar. O problema é, existem 56 nomes para açúcar e se você não souber o nome de todos, você não vai conseguir se proteger contra esse consumo de comida processada com açúcar disfarçado. E lembrando, o açúcar ele não tá lá para adoçar, tanto que a gente encontra açúcar em alimentos salgados, né? Por que o açúcar tá lá? Porque ele é um aditivo. Ele tem efeitos muito bons para a duração dos alimentos. Quanto mais açúcar você coloca, mais ele dura. Então veja esses pães de forma de supermercado, eles duram pra caramba, né? Tem um monte de açúcar lá, o açúcar deixa o pão bem macio, além do glúten, lógico, né? Mas o açúcar ele deixa aquela casquinha dourada que dá vontade de comprar os alimentos. Então quando você vê um frango que já está processado, né? Que ele já está pré-pronto, um peru que você já compra pré-pronto, ele já vem dourado, congelado, porque aquela caramelização da pasta em cima, né? Da capinha dourada dele, que deixa bem atrativo para você querer comprar. Aquela capinha ela é feita, né, por uma camada de glicose, de frutose, para acelerar o processo de a temperatura. Ele doura em temperaturas menores. E isso é vantagem para a indústria. Com uma temperatura mais baixa, você atinge o ponto de caramelização que deixa o alimento bonito. Com uma temperatura mais baixa, ou seja, você gasta até menos energia para vender um alimento que ainda fica mais atrativo com aquela coloração amarronzada. Então, o açúcar ele tem vários efeitos interessantes para a comida processada e que trazem lucro para que o alimento dure mais, fique mais interessante, você tenha mais vontade de comprar porque ele é aparentemente bonito e que você não consiga parar de comer. Por quê? Porque a gente sabe que a frutose, ela acende lá no nosso cérebro. Isso a gente tem estudos de ressonância magnética funcional que mostram que quando a gente consome frutose, essa molécula, apesar de não aumentar a nossa glicemia no sangue, ela acende lá no nosso cérebro a região da recompensa. Então qualquer produto que tenha frutose, mesmo que você não saiba que tenha, fica irresistível comer um só. Quantas vezes a gente já não ouviu isso sobre comida processada, né? A gente sabe desses efeitos, a gente tem estudos com ressonância mostrando, e mais importante ainda, em termos de recompensa, um paciente obeso comparado com um paciente que não tem excesso de gordura na região abdominal,
a quantidade de açúcar que ele precisa para ter a mesma sensação de recompensa é maior. Então, o obeso realmente precisa de mais para ter o mesmo efeito de recompensa que uma pessoa que não está obesa resistente à insulina. Isso a gente também tem estudos interessantíssimos mostrando. Dentro do universo nutricional, a gente tem essa classificação de macronutrientes para poder facilitar o estudo e conseguir endereçar cada tema de maneira apropriada. E o açúcar está lá dentro do grupo dos carboidratos como sendo um macronutriente. Só que tanto para mim, individualmente, quanto para outros estudiosos da nutrição, o açúcar não deveria ser considerado um nutriente ou uma fonte de nutrientes. Se a gente observar o açúcar do ponto de vista químico e molecular, o açúcar é uma fonte de energia. E para o organismo, nutriente e energia são duas coisas muito diferentes. Segundo o dicionário Oxford, a definição de nutriente é substância que provê nutrição que é essencial para o crescimento e manutenção da vida. E o açúcar não se encaixa nessa definição. Veja que o dicionário fala claramente a palavra essencial e não existem carboidratos ou açúcares essenciais. Ácidos graxos e aminoácidos sim existem, mas açúcar não. Quais são os efeitos crônicos de usar o açúcar em altas quantidades? Os mesmos efeitos crônicos de usar o álcool em grandes quantidades, em termos metabólicos. Quais são eles? Cirrose, né? Inflamação no fígado. Primeiro a gente tem a esteatose hepática, depois a gente começa a ter a esteatohepatite, a esteatohepatite não alcoólica, no caso de consumo elevado de açúcar, e a esteatohepatite alcoólica, no caso de quem consome álcool, mas é a mesma doença. E evoluindo desse processo inflamatório, a gente evolui para a cirrose, que é transformar um tecido ativo num tecido fibroso que não tem mais efeito metabólico, que não funciona mais. Então, o que é chocante nos dias atuais? A quantidade de pacientes que não consomem álcool e que tem gordura no fígado, né, esteatose hepática, não alcoólica, que vão evoluindo para a esteatohepatite e evoluem para a cirrose, não para de crescer. Nos Estados Unidos, as indicações de transplante de fígado estão superando em pacientes que não consomem álcool do que os que consomem álcool. Na década de 80, vale lembrar que gordura no fígado era uma doença rara, só em pacientes que consumiam álcool. E quando os pacientes falavam, eu não consumo álcool, o que o médico fazia nesse momento? Ele falava que o paciente estava mentindo, que era impossível não ter gordura no fígado e não consumir álcool. Conforme a gente foi ficando bom em comida processada e esse consumo aumentou desenfreadamente, a gente está encontrando inclusive crianças com esteatohepatite não alcoólica. Desde pequeno, né? Criança a gente pelo menos sabe que não consome álcool de verdade e esses casos não param de aumentar. Então, gordura no fígado é um indício de que esse consumo excessivo de frutose está causando doenças mais precocemente do que já causou. Isso é um sinal de alerta. Se você for hoje em algum profissional de saúde, a grande maioria deles vai seguir rigorosamente o que mandam as diretrizes nutricionais oficiais. Essas diretrizes dizem que nós devemos comer mais da metade do nosso prato em carboidratos. Quando elas surgiram, por volta de 1980, menos de 15% da população humana era obesa. Hoje nós sabemos que mais da metade das pessoas no Brasil têm sobrepeso ou são obesas. O açúcar, ele é sedutor, e se ele é sedutor, quanto mais você come, mais você quer comer. Ele vende e as pessoas vão comprar. E se as pessoas compram, então ele é lucrativo. Não interessa mostrar os males causados pelo açúcar. O que se faz é criar uma narrativa para tentar defender o açúcar e continuar vendendo ele para você. We love sugar babies, oh boy, sugar babies. We love sugar babies. Wow, they're so young. Everyone, they're a happy handful of fun. Caramel so delicious, that's why all we wish is, oh boy, sugar babies. Wow, they're a happy handful of fun. Sugar babies by Nabisco, makers of Sugar Daddy and Sugar Mama. Existe muito mais dinheiro investido a favor do açúcar, seja através de propaganda de produtos, seja através de pesquisas financiadas, cheias de conflitos de interesse,
do que investido em evidenciar de forma clara os perigos dessa substância para a saúde. Existem pessoas com doenças metabólicas causadas justamente pelo excesso de açúcar, que são orientadas a fazer uma dieta com a metade do prato de carboidratos, que se transformam em açúcar no sangue. Por exemplo, gordura no fígado, síndrome dos ovários policísticos, diabetes tipo 2, Alzheimer. Essas doenças e mais uma infinidade de outras são provocadas pelo excesso de carboidrato na dieta. E essas pessoas não são orientadas a diminuir esses carboidratos. Existe uma relação bem documentada sobre o açúcar e o risco de doenças degenerativas, como o Alzheimer. Sem desprezar a contribuição genética dessa condição, é possível estabelecer relações entre a saúde metabólica e o declínio cognitivo. O Alzheimer tem sido chamado de diabetes tipo 3, visto que pesquisas têm demonstrado a ocorrência de resistência à insulina também no cérebro. Existe uma correlação muito direta entre maiores níveis de açúcar no sangue, geralmente medido pela hemoglobina glicosilada, e a doença, ou seja, quanto mais açúcar no sangue, maior o risco de encolhimento do centro da memória, marca principal da doença. A boa notícia é que a melhora dos hábitos alimentares, com redução de carboidratos refinados e aumento de gorduras saudáveis, além de nutrientes antioxidantes, pode retardar a progressão da doença e o depósito da proteína beta-amiloide. Mais do que buscar a reversão desse quadro tão debilitante em uma fase avançada da vida, é primordial reconhecer a contribuição da nutrição para a prevenção, sempre associada a outros pilares da vida saudável, como sono de qualidade, gerenciamento do estresse e atividade física regular. Diminuir o consumo de açúcar também ajuda a evitar a formação excessiva dos chamados AIDS, produtos finais de glicação avançada, visto que essas substâncias se relacionam a outras condições ligadas ao envelhecimento. Em quase todas as vezes, 99% dos casos que passam por mim, a primeira coisa que qualquer paciente minha diz é: assim que ela começa, né, a sua jornada saudável e corta o açúcar, ela diz assim: nossa, como a minha pele melhorou, eu estou parecendo mais jovem, a minha pele está mais suave, está mais macia. Isso tudo antes de perder o primeiro quilo sequer. A pessoa nem começou a emagrecer ainda e já percebe na pele as mudanças causadas pelo corte de açúcar. Porque sim, o consumo de açúcar é uma questão que transcende o fator peso, obesidade, gordura, etc. Vai muito além disso. E sim, a nossa pele sofre e sofre muito pelo excesso de açúcar, principalmente com o exagero no qual a gente é exposto, né, nas nossas dietas modernas. Então fica a pergunta, né? Açúcar envelhece? A resposta é um simples e sólido sim. Açúcar causa envelhecimento. Além de causar uma série de problemas metabólicos, né, antecipando uma série de doenças que talvez as pessoas nem desenvolvessem se não consumissem açúcar de maneira exagerada, como acontece hoje em dia, o açúcar também te faz parecer mais velho. E o responsável por isso é um processo chamado de glicação. Para entender isso não é complicado. A pele é composta por diversas camadas, né? E nessas camadas a gente pode encontrar gorduras, proteínas. A proteína muito conhecida, muito famosa, presente na pele é o colágeno. Acontece que os açúcares eles começam a reagir com essas proteínas, causando uma instabilidade e uma quebra dessas proteínas, ou seja, quebra do colágeno. E é o colágeno que é responsável por manter a pele firme, suave, e quando essa reação acontece, a pele ela fica deteriorada, promovendo as rugas, aspereza, as manchas, etc. né? É por essa razão que eu não fico surpreso quando uma pessoa corta o açúcar e ela começa a ver o resultado disso no espelho, muito antes de perceber qualquer mudança na balança. A mensagem é simples: quer parecer mais jovem? Corta o açúcar. Além de ser fundamental ter uma boa ingestão de colágeno, de colagênio, depende do vosso país, na nossa dieta, no nosso dia-a-dia, é importante que esse colágeno, esse colagênio, ele consiga ser absorvido e colocado onde tem que ser colocado, na pele, nas articulações, etc. E a questão é que quando ele é glicado ao açúcar,
esse colágeno vai se perder, porque quando existe a glicação, a produção dos AGEs, não é? Que vai acabar por desmembrar depois o colágeno todo e o colágeno vai perder o seu efeito, a sua eficácia, criando desnutrição, neste caso específico que eu vos estou a dar, mesmo que a gente tenha um bom consumo de colágeno. Porquê? Porque o açúcar vai impedir o seu normal funcionamento. O mesmo se aplica em tudo. Quando a gente faz um corte na pele, a capacidade de cicatrização. Quando a gente tem uma nódoa negra, a capacidade de fechar de estancar aquela hemorragia e de recuperar a nódoa negra, entre diversas de outras funções. Também a proteína poderá ter glicação e ser comprometida. E tudo isto é causado apenas por um fator comum, que é o consumo de açúcar. O açúcar ele pode roubar nutrientes, ele pode alterar o meio digestivo estomacal, ele pode prejudicar a absorção de vitaminas e minerais, ele pode facilitar o aumento da excreção, né, desses nutrientes, dessas vitaminas e minerais, e ele pode interferir diretamente na absorção intestinal de vitaminas e minerais. Existem diversas formas de como o açúcar pode causar desnutrição. O primeiro deles é o que a gente chama de deslocamento nutricional. A predileção pelo sabor doce acaba fazendo com que você ingira mais alimentos açucarados e isso faz com que você ingira menos dos alimentos que são mais nutritivos. Além disso, o foco do açúcar vai ser sempre a produção de energia. E o açúcar, né, a frutose, ela faz isso depletando diversos nutrientes, dentre eles as vitaminas B1, B2 e B3. Além disso, a frutose em si, ela precisa de um investimento energético para poder ser aproveitada como fonte de energia. A gente tem também o açúcar podendo ocasionar o que a gente chama de resistência à insulina. Essa resistência à insulina acaba fazendo com que as células tenham menos acesso a esse açúcar, né, menos acesso a combustível, fazendo com que você sinta mais fome e com mais constância. E por último, a gente tem que entender que a frutose também pode causar problemas intestinais relacionados com síndrome do intestino irritável, com doença de Crohn, e isso pode fazer com que você tenha diarreias, e essas diarreias podem fazer com que você absorva menos dos nutrientes. Dessa forma, tudo isso contribui para que, quando você ingere açúcar, você acaba ficando desnutrido. Para cada molécula de açúcar que nós consumimos, o nosso corpo utiliza 54 moléculas de magnésio para conseguir processar esse açúcar. Bom, um dos problemas que eu acho em relação ao açúcar é que, apesar dele ser considerado um alimento energético, eu considero ele o maior ladrão de energia que existe. Porque sempre que a gente consome alguma coisa muito doce, logo depois vem um efeito rebote e a gente tem uma queda de glicemia. Por quê? É porque é uma resposta fisiológica do nosso organismo que tenta limpar aquele excesso de glicose da corrente sanguínea, e quando é feito isso através da insulina, essa glicose que estava lá em cima, logo depois está aqui embaixo. A cada vez que cai a glicemia desse jeito, a pessoa sente sono, sente fome, sente cansaço, se sente irritada, falta de energia, e isso induz a pessoa a fazer o quê? Se alimentar novamente um alimento com alta carga glicêmica. Se olharmos do ponto de vista de inflamação, nós conseguimos observar que a inflamação é algo que faz parte do nosso dia-a-dia, do nosso organismo. Então nós fazemos um treino intenso, nós vamos criar inflamação. Se nós estivermos doentes, nós vamos ter inflamação. Se nós tivermos um acidente, uma pancada, nós criamos inflamação. Mas sempre tudo do ponto de vista controlado, pontual, conforme algo que vai acontecer. E isso faz parte e é o que nos mantém saudáveis e que nos acompanha durante toda a vida. Agora, o que não faz parte é a inflamação causada pelo açúcar. Quando existe consumo de açúcar, ele causa inflamação no nosso organismo. Então, quando nós temos um consumo constante de açúcar no nosso dia-a-dia, e ainda para mais em grandes quantidades, ele vai causar inflamação no nosso organismo. É a inflamação dessa crónica, que deixa de ser pontual, que deixa de ser para recuperação apenas. Não, é a inflamação crónica. E ele utiliza vários mecanismos para isso, inclusive a glicação. Vocês já ouviram falar dos primeiros 1000 dias de vida? Então seriam os 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano de vida e 365 dias do segundo ano de vida. É considerado uma janela de oportunidades,
no qual é possível adotar hábitos e atitudes que vão influenciar o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Por exemplo, um ambiente fetal com obesidade da mãe, né, e um consumo de ultraprocessados em grande quantidade, consequentemente de açúcar, é um ambiente que já influencia o feto. É como se esse ambiente já preparasse esse bebê para ameaças futuras, do tipo, fique alerta, se prepare. E essa criança passa a estocar energia extra e aumentar seu percentual de gordura após nascimento. Um outro fator muito importante é se esse bebê vai ser amamentado. Nós sabemos que o aleitamento materno protege contra a obesidade, mas sabemos ainda que existe uma definição das preferências alimentares, porque alguns sabores experimentados pelo bebê, tanto no líquido amniótico na gestação, quanto no leite, podem influenciar o paladar da criança, né? E o sabor do leite ele muda de mamada para mamada e varia de acordo com a dieta da mãe. Vocês entendem como já nessa fase podemos definir tanta coisa em relação à saúde dessa criança? Aí aos 6 meses a gente começa a introdução alimentar e a gente recomenda, nós pediatras recomendamos, não dê açúcar de nenhum tipo nos primeiros 2 anos, né? Açúcar branco, orgânico, demerara, melado, mel, xarope de milho, mas e além do mais tem a recomendação da Academia Americana de Pediatria, que fala assim, não dê suco no primeiro ano de vida, mesmo natural. O que a gente vê na prática é que efetivamente no primeiro ano as mães se esforçam, né? É como se fosse uma prescrição médica. Aí no segundo ano elas até tentam continuar, mas muitas vezes o que prevalece é a alimentação da família, que muitas vezes é precária, né? E quando os pais têm uma alimentação relativamente adequada, chega a avó, chega o tio com um docinho, né? Que mal faz. Afinal de contas, né? Ele estava aguando. E como bater de frente contra uma sociedade inteira que considera normal o consumo diário de guloseimas e bebidas doces? E além da pressão social, a gente tem ainda a questão da indústria alimentar. Nós temos as famosas farinhas de cereais, que na verdade são uma mistura de açúcar, né, e farinhas refinadas de algum cereal, que vira açúcar, e que a mãe acha que não é açúcar, mas é. Então é um açúcar disfarçado. E não adianta fugir para uma versão zero açúcar, porque ela contém maltodestrina que chega a ser pior do que o açúcar, igual ou pior. Além de contribuir para a obesidade infantil, a gente já pode ver algumas crianças pequenas com resistências à insulina. O diabetes tipo 2, ele leva tempo para se manifestar. Mas se a gente tiver uma criança com 7, 8 anos já com pré-diabetes, ele vai ser um jovem adulto diabético e ele vai ter mais tempo para ter complicações. Então, realmente, a gente precisa se preocupar ainda na pediatria, porque é um momento que a gente ainda tem muito o que fazer em termos de prevenção. A questão do açúcar, no que diz respeito às crianças, já começa na fase intrauterina. Quando a mãe ingere açúcar, a frutose presente nesse açúcar ultrapassa a barreira placentária e chega até o feto. Isso faz com que o feto comece a fabricar mais gordura no fígado e, além disso, essa frutose estimula o paladar do feto que já se desenvolve a partir da 30ª semana. Então, o açúcar de uma maneira geral, a frutose de uma maneira geral, ela está conectada com períodos de abundância que nós tínhamos no passado, no nosso passado evolutivo. Então, o que acontece? Se a gente analisar, a gente tem a alternância das estações, né? Então, nós temos outono, inverno, primavera, verão. As frutas eram presentes no verão, então elas sinalizavam um período de abundância. E esse período de abundância era sucedido por um período de escassez, que é exatamente o outono e o inverno. Dentro dessa perspectiva, tudo que for doce sugere para o indivíduo coma o máximo que você puder, porque tempos difíceis estão chegando. E é exatamente esse o grande problema que faz com que a gente tenha uma predileção pelo sabor doce. Né? Se a gente observar, o sabor doce hoje ele é um hábito, um vício socialmente aceito. Ele gera no nosso cérebro um sistema de recompensa, numa região chamada núcleus accumbens. E essa sensação de recompensa, ela é socialmente aceita. Então fica muito difícil para uma criança que tem contato com açúcar em grande quantidade durante a infância, se livrar de episódios de compulsão quando ela é adulta. Exatamente porque é um vício socialmente aceito, é um tipo de nutriente, um tipo de alimento que possui um preço muito baixo e ninguém vai te criticar por estar comprando biscoito recheado ou chocolate no supermercado.
Eu vou contar um caso para vocês, que eu atendi um menino no posto de saúde de 4 anos, com obesidade grave, e a queixa da mãe é que ele não dormia. Para fazer ele dormir, ela dava uma mamadeira de 250 ml de leite integral, com farinha de cereais e com açúcar. Ele tomava aquela mamadeira, não dormia, continuava chorando, acordando todos os vizinhos, e ela dava mais uma mamadeira, outra e outra. Então, somando mais de 1 litro de leite integral com essa quantidade de açúcar e de farinhas. Na verdade, o que mais me chamou a atenção durante o atendimento era a agitação desse paciente. O quanto ele tinha um comportamento ansioso, agitado, e eu não parava de recordar dos pacientes viciados em drogas que eu tinha tido oportunidade na minha formação médica de atender. Um outro problema na pediatria é a tal da frutose líquida, né? Todo mundo sabe que refrigerantes, sucos de caixinha em pó são ruins, mas muitas vezes as mães ainda acham que suco 100% natural é adequado, é natural, mas na verdade é frutose líquida em alta concentração e aí vai direto para o fígado, é metabolizado lá, predispõe à resistência à insulina. O que acontece é que, além disso, a gente vai modificando aos poucos o paladar da criança. A criança para de beber água, ela perde esse hábito de beber água. E quanto mais doce, maior a necessidade de consumir doce, né? Então, isso é uma das principais causas, inclusive, de seletividade alimentar. A criança para de comer alimentos in natura. Então, eu acho que assim, a pediatria tem uma importância gigantesca nesse contexto, porque é um momento que sim, a gente pode começar a prevenir. Our brain is basically hardwired to seek and want these foods, but we're building up a tolerance to them, so we eat more. So we're basically becoming sugar junkies. A Organização Mundial da Saúde vai considerar uma droga psicotrópica toda a substância que afetar ou produzir alterações na estrutura ou no funcionamento do nosso organismo ou do nosso cérebro, né? Então, ela também vai considerar que essa droga tenha algumas características básicas, como, por exemplo, o indivíduo tentar, repetidas vezes reduzir ou parar o consumo dessa substância sem sucesso, o indivíduo apresentar fortes desejos pela substância, ir atrás da substância, ele fazer o uso continuado mesmo sabendo que aquela substância não faz bem para ele sabe das consequências negativas, mas ele continua utilizando, e esse indivíduo apresentar redução da capacidade do controle do consumo sobre a substância. Bom, aí o que acontece? A pessoa come aquele alimento doce, né, para restabelecer a glicemia dela, e a cada vez que ela come aquele alimento doce, aquilo libera um prazer enorme para ela por causa da dopamina, que tem uma produção enorme de dopamina, né, uma liberação enorme de dopamina cada vez que ela come um alimento doce. O açúcar, ele faz isso, né? A gente tem uma liberação de dopamina muito maior com açúcar do que com alimento natural. De verdade, uma comida, né, natural. E quando vem com gordura junto, essa combinação de açúcar com gordura é hiperpalatável. E isso aumenta ainda mais o prazer, né? Então são aquelas comidinhas assim que a gente não consegue comer pouco, não consegue moderar, a gente não consegue comer aquele só um salgadinho do pacote, não consegue comer 1, 2, 3 bombons, né? Não consegue ficar em 2, 3 bolachas. Então é mais ou menos isso que acontece. Eu digo que esse tipo de alimento, ele hackeia a nossa autonomia alimentar, porque a gente passa a ter muita dificuldade em moderar. Então a gente tem a sensação que a gente é fraco, que a gente não consegue moderar, não tem autocontrole, quando na verdade esses alimentos que não são moderáveis são alimentos feitos pra gente não moderar. Na língua, o sabor doce ativa o sistema de recompensa no cérebro. É hiperativar o problema. O açúcar adicionado é uma porrada no sistema. Como é muito forte, a gente acaba perdendo o controle. A gente se torna resistente. As quantidades de ontem não funcionam mais hoje. E isso serve para sexo, drogas, até mesmo mídias sociais ou exercícios físicos em excesso. A questão do sistema de recompensa é que essa descarga potente ativa a dopamina. E dopamina não só excita e motiva, ela também grava.
E é como se a gente tivesse algoritmos no cérebro que preveem as atitudes vantajosas para o futuro, aquelas que mais trazem prazer e aquelas que trazem menos prazer. O cérebro vai ser levado em direção ao prazer e é a dopamina que nos direciona. Ela aprende isso, grava e motiva. Refeições balanceadas e sempre iguais não disparam dopamina. Um brócolis não dispara dopamina no cérebro. O mesmo prato todo dia não tem efeito dopaminérgico, porque dopamina é novidade. Então todo mundo que está tentando largar o açúcar já se ligou e faz exatamente isso. Inicialmente, busca receitas de substituição. Ou melhor ainda, busca outros lazeres divertidos fora do mundo da nutrição. Busca novidades fora das telas dopaminérgicas. Eu trabalho exclusivamente com essas prisões, compulsões, adicções. É um trabalho de não julgamento, de etapas, de trocas, de acordos, compreensão de contextos, porque o caminho é longo. E não é raro eu receber pessoas abatidas, dizendo que tomaram remédios que atuavam sobre esses excessos, essas ansiedades, e que perderam a alma, a motivação sobre a vida como um todo. Para tratar uma condição, desenvolveram outra. Outras vezes as pessoas só trocaram a prisão, deixam açúcar e se tornam refém de dietas, de protocolos ou do próprio corpo. Isso porque o caminho é longo mesmo. A minha trajetória profissional ou pessoal é toda pautada em dizer que é um caminho bonito e ele é o caminho humano e cada pessoa vai ter o seu próprio limite individual. Alguns vão poder comer o sabor doce, desde que não seja o açúcar adicionado. Outros vão ter que cortar o sabor doce totalmente. Alguns vão poder comer frutas, outros não vão poder. Alguns vão poder comer mais carboidratos, alguns vão poder usar telas, outros não. Alguns vão poder ter vidas mais aceleradas, outros não. E tá tudo bem, essa é a beleza do mundo. É como se a gente fosse micronutrientes num prato. E que monotonia seria se fôssemos todos sempre iguais. A cada ano que passa, mais adultos, crianças e adolescentes são vítimas de doenças provocadas pela má alimentação. E um dos principais causadores dessas doenças é o açúcar. Em seu livro The Case Against Sugar, Gary Taubes informa que 1 em cada 3 adultos é obeso, 1 em cada 7 tem diabetes e 1 em cada 4 ou 5 morrerá de câncer. O meu nome é Milene Palha. Há 6 anos eu venho lutando para salvar vidas de uma forma muito particular. Eu venho utilizando a minha cozinha para mostrar que a boa alimentação, ela nos cura, ela evita várias doenças e pode transformar a nossa vida para melhor. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu sou uma chefe de cozinha que descobriu, depois de uma situação de doença e de muito estudo, que pequenas alterações no nosso dia a dia podem nos trazer ganhos incríveis de saúde. Há 6 anos eu fui diagnosticada com pré-diabetes e esteatose hepática não alcoólica. Eu tinha uma vida como a maioria das pessoas. Eu comia muita pizza, muito bolo, muito refrigerante, muitos doces, bolachas, pães. Eu sempre adorei comer, sempre fui louca por doce e isso não faltava na minha mesa. Mas após a doença, eu descobri o quanto esse veneno branco chamado açúcar podia me prejudicar. E simplesmente removendo isso da minha vida, encontrando alternativas, eu consegui reverter a minha doença sem tomar nenhum remédio. Gary Taubes nos mostra que entre os americanos, o diabetes é mais comum hoje do que nunca.
porque a obesidade está em proporções epidêmicas. Estima-se que quase 10% das crianças tenham esteatose hepática não alcoólica e que o açúcar está na raiz desses e de outros problemas de saúde críticos em toda a sociedade. E quando eu falo açúcar, é qualquer tipo de açúcar, não apenas o açúcar branco refinado de mesa, que as pessoas adoçam o cafezinho, mas também pode ser o demerara, o açúcar de coco, de beterraba, mascavo, mel, a maltodextrina, dentre tantos outros que pensamos ser saudáveis. Não importa se são caros ou baratos, são todos açúcares. Todos eles nos causam pico de insulina, glicose no nosso organismo, que estimulam a dopamina, que nos dá a sensação de prazer e recompensa e causam dependência comparadas às drogas como a cocaína. E esse vício nos faz querer mais e mais daquilo que nos vicia. E você não quer mais de algo saudável, como um brócolis, como uma couve-flor. Você quer mais açúcar. E na comida de verdade, você pode recriar antigos sabores que eram ricos em açúcares, carboidratos refinados, pobres em nutrientes, simplesmente utilizando adoçantes naturais de baixo índice glicêmico, como estévia, xilitol, eritritol, monkey fruit. E você observa hoje, por exemplo, a obesidade infantil, que está enorme, que nunca se viu coisa igual antes. Isso poderia ser muito bem evitado se as mães removessem da lancheira das crianças alimentos ultraprocessados, que são viciantes, hiperpalatáveis, por opções mais saudáveis. E isso é possível, criar pratos deliciosos, saborosos, que ninguém vai dizer que não é algo tradicional, ninguém imagina que é comida de verdade, como por exemplo, brigadeiros, pão doce de canela, muffin de chocolate, muffin com gotas de chocolate, muffin de nozes, cocada. Tudo isso pode ser recriado utilizando adoçantes naturais que não nos causam todo esse problema que o açúcar nos causa. E não só para crianças, para adultos também. Muitas pessoas têm dificuldade em mudar para comida de verdade porque elas acham que não é possível recriar alimentos deliciosos, né, utilizando outros recursos. E aqui vocês podem ver que existem sim possibilidades de nos alimentarmos de forma correta, utilizando comidas gostosas que saciam e que nutrem e não nos causam doenças, que é o mais importante. É muito importante cuidarmos dos nossos alimentos, entender que existem inúmeras opções saudáveis para nos livrar do vício pelo açúcar. Retomar o conceito da comida de verdade, aquilo que o nosso organismo foi programado para ser. Dessa forma, nós evitamos toda essa explosão de doenças metabólicas e obesidade que se instalou pelo mundo. É importante que a gente entenda que comida de verdade é aquela que não tem rótulos, que não tem lista de ingredientes, que é simples e que nos ajuda a ter qualidade de vida no longo prazo. Isabela sempre foi uma criança que teve contato com o açúcar desde bebê. Com 6 anos, ela já começou a apresentar os primeiros sintomas da puberdade precoce, mas foi com 10 anos que ela foi diagnosticada com resistência à insulina e nós começamos uma reeducação alimentar, priorizando a comida natural. Quando o médico sugeriu uma dieta baixa em carboidratos, eu achei que fosse válido essa tentativa antes de entrar com algum tipo de medicamento. E deu certo. Hoje priorizamos uma dieta de alimentação mais natural. Quando o médico disse que eu não podia mais comer mais doces, eu fiquei triste, mas daí eu entendi que era para o meu bem. E aí minha mãe começou a fazer bastante receitas gostosas para mim,
e hoje em dia eu nem sinto mais falta dos doces. A alimentação saudável, ela entrou aqui em casa após o choque do diagnóstico de diabetes tipo 1 do meu filho mais novo, há 6 anos atrás. Diabetes tipo 1 não é um diagnóstico relacionado ao consumo excessivo de doces, mas uma vez recebido o diagnóstico, a gente começa numa jornada em busca de respostas de uma alimentação mais saudável. O diabetes, ele trouxe para mim um mundo novo, um mundo de aprendizado, em que eu descobri que não é só o açúcar com gosto doce que faz a nossa glicemia disparar e que causa dependência. O amido também, né, o trigo, o açúcar salgado, como eu costumo dizer, ele também é muito maléfico para a saúde de todos nós. Essa orientação de que quem tem diabetes precisa comer produtos integrais, como farinhas, grãos, eu comecei a perceber que aquilo não fazia sentido. Que depois dele ingerir esse tipo de alimento, era a mesma coisa que ele tivesse comido doce. Então foi aí que a gente descobriu que uma dieta baixa em carboidrato seria a mais adequada para ele. E a gente vem seguindo esse caminho. Aferir a glicemia do Rafael foi o grande passo para eu entender como os alimentos têm um impacto imediato no nosso sangue. É algo assim, quase que mágico. E quando você começa a ver que realmente aquele pão integral vai fazer a sua glicemia disparar da mesma forma como se você tivesse comido uma colher de açúcar, você começa a entender que açúcar não é só o que tem o gosto doce. O efeito do carboidrato dentro do organismo, ele vai independer de estar vindo da sacarose, do açúcar ou do amido, do trigo. E um novo mundo se abriu para mim. Não só para mim, para minha família. E nós passamos a valorizar uma alimentação saudável, baixa em carboidrato, e a entender que criança, assim como nós adultos, não precisam dessa quantidade excessiva de açúcar que é oferecida na nossa dieta tradicional. E desde então, há 5 anos, nós estamos seguindo esse estilo de alimentação. Os meninos são crianças saudáveis, crianças felizes, que não precisam comer um mundo de besteira para terem alegria. Então, essa questão de que criança precisa de doce para ser feliz, ela realmente não tem fundamento. Pelo contrário, a oferta excessiva de carboidratos para as crianças, de doce, de frutose, presente na maioria dos produtos industrializados, elas vão gerar adultos que no futuro não vão conseguir viver sem esses alimentos. Eu tenho plena consciência de que o que eu faço com os meus filhos hoje, em oferecer uma alimentação saudável, é um presente para eles. Então, o meu não às besteiras, ele é bem consciente. E eles sabem disso, que essa busca por uma alimentação saudável, ela é, na verdade, uma demonstração de amor. Explico para eles que não há alimento proibido, não é uma questão de proibir, é uma questão de priorizar o que faz bem para a gente. Então as crianças, elas são muito atentas, elas aprendem muito rápido, principalmente pelo exemplo. Então não adianta o pai ou a mãe terem um discurso de alimentação saudável se eles mesmos não praticam.
Essa é uma questão muito sensível e muito importante. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo. Certa vez eles me perguntaram, mamãe, você não gosta de comer doce? A gente não vê você comendo doce. E eu fui franca com eles, eu falei, eu gosto, eu como sim, só que eu como de vez em quando. Então vocês não me veem comendo doce toda hora porque não é saudável, não é legal. E eles já perceberam muito isso, eles já entenderam e isso deixa o processo muito mais fácil, né? O processo até mesmo de negar. Muitos pais têm dificuldade em negar aos filhos um alimento que não seja bom para a saúde. E muitas vezes eu nego sem dó e me apego a isso, e eles sabem disso. Eu sou muito franca, eu falo, não é o momento, filho. Agora não é hora de comer isso, não é legal. Então, acho que ser franco, explicar para a criança, eles entendem sim, mas principalmente dar o exemplo. O exemplo realmente é o que vai ser o diferencial para aquela criança acreditar no que você está falando. Para trazer um estilo de alimentação mais saudável para a vida do seu filho, sem dúvida, é a redução do consumo de produtos industrializados. Eles são os campeões de açúcar. Então é preciso essa consciência, essa vontade de levar saúde, de voltar para dentro da cozinha. Não tem mistério, é voltar ao simples, ao açougue, à feira, e conscientizar as crianças a respeito da necessidade de uma boa alimentação para a saúde delas. E eles aprendem rápido, e aprendem principalmente com o nosso exemplo. Então, desde pequenininho, eles vão à feira comigo, a gente prepara os alimentos juntos, não todos, mas sempre tentando inseri-los na cozinha, no contexto da produção. E isso é muito legal, porque a criança se sente importante, ela se sente participativa de todo o sistema, de ver uma comida ali crua e depois ela pronta. Eu faço várias receitas low carb aqui para os meninos, capricho na apresentação, porque a apresentação também conquista as crianças, então sempre tentando colocar numa forminha bonitinha, né, uma apresentação legal para eles levarem para a escola, porque isso faz diferença. Eles são crianças, eles têm o lado lúdico e eu tento investir nisso. Nossos filhos não precisam ser agradados com comida, né? Eles não precisam ser premiados nem castigados com comida. Desde cedo é interessante explicar que a comida ela tem uma função, que é nutrir o nosso corpo e não ser uma moeda de troca. Incluam eles também no processo de cozinhar, de fazer os alimentos. Eles se sentem felizes, eles se sentem importantes e o efeito que faz é impressionante. Comecem a testar e eu tenho certeza que vocês vão ver a mudança acontecer na casa de vocês.